Olá, sejam bem-vindos ao canal Cláudia Grangeiro, Psicologia e Informação. Para você que perdeu o nosso bate-papo anterior com a doutora fonoaudióloga Marília, hoje a gente está aqui conversando sobre dislexia. Eu vou deixar o link aqui embaixo da conversa número 1, que é onde ela explicou o que é dislexia, qual é a diferença dentro de alguns outros transtornos, o que em outros pontos da dislexia super importante para toda e qualquer pessoa saber. E hoje a nossa continuidade da nossa conversa. Seja bem-vinda novamente, doutora Marília. Obrigada, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a dislexia. Doutora, conta pra gente como que é feito o diagnóstico da dislexia, quem faz esse diagnóstico, como é feito e com qual idade? Legal, Cláudia, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, tá? O diagnóstico da dislexia, ele é feito por exclusão. O que quer dizer? Que não existe um exame que vai detectar ou não a dislexia, a condição de dislexia, né? Ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, então a gente pede que tenha um neurologista, um psicólogo, ou um neuropsicólogo, o psicopedagogo e o fonoaudiólogo, pelo menos. Geralmente essa criança, ela chega encaminhada pelo neurologista. As escolas chamam os pais, orientam, né, que tem alguma coisa impedindo o acompanhamento pedagógico, né? E esses pais procuram um neurologista, que encaminha para profissionais especializados olharem essa criança. E, inicialmente, a gente faz um diagnóstico clínico. A gente sempre precisa olhar a criança como um todo, né? Testes só não bastam para eu avaliar um aluno, né? Então, eu tenho que ter um olhar aprimorado para ver toda a situação que abrange essa criança, fazer uma anamnese muito bem feita e aprofundada, ver o histórico escolar dessa criança, as situações que ele já passou pedagogicamente, me desculpa, as intervenções escolares que já foram feitas, e a partir de então eu aplico testes na minha área fonoaudiológica, né, específicos e padronizados, que vão avaliar as habilidades preditoras da alfabetização. Porque eu preciso perceber em quais áreas que ele apresenta falhas, tá? Até para depois eu traçar o meu plano de intervenção. E o que acontece? Antigamente, era muito comum as crianças buscarem um médico, um profissional, e numa primeira, segunda consulta já sair com o diagnóstico de dislexia. Isso é muito grave e triste, né? Porque a gente precisa ter um olhar aprofundado, conhecer melhor essa criança, essa família. E o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Médico, em 2014 ele propôs algumas modificações com relação ao diagnóstico de dislexia. Então, eu só posso dizer que uma criança tem esse transtorno depois que ela ficar durante 6 meses em intervenção especializada das habilidades metafonológicas, tá? Então, é uma intervenção específica, porque eu recebo muitas crianças que têm uma dificuldade de aprendizagem e são confundidas com disléxicas. Se eu faço um programa de intervenção onde eu percebo que essa criança melhora significativamente, tem um progresso, eu elimino a dislexia e eu posso dizer que o que ela tinha era uma dificuldade de aprendizagem que pode acontecer por uma falta de estímulo, né, na relação letra-som no momento da alfabetização. Por isso que foi tão importante a proposta dessa intervenção durante 6 meses, antes de eu rotular uma criança como disléxica. E quais são os sinais que essa criança ela pode apresentar no ambiente escolar, doutora? Interessante também essa pergunta, né? A gente só pode fazer um diagnóstico de dislexia a partir dos 8 anos e meio de uma criança. Porém, porque com 8 anos e meio ela já passou por todas as etapas de estimulação e teve várias oportunidades de aprendizado da língua e que, se ainda manifestam algumas características, a gente tem que investigar mais profundamente. Porém, gente, os sinais de risco da dislexia, eles podem e devem ser observados desde o primeiro ano escolar. É possível eu perceber algumas características específicas. Uma delas é o que a gente falou no vídeo passado, que são as trocas, né, de letras por semelhanças auditivas ou visuais. Geralmente, aquela criança disléxica, ela tem uma dificuldade muito grande na soletração. Então, é difícil ela dizer as letras que compõem a escrita de uma palavra. Eu posso observar um histórico familiar positivo para a dislexia. O que quer dizer? Alguém na família pode ter tido uma dificuldade na aprendizagem também.
Essas crianças muitas vezes têm dificuldade de organização, então são crianças que esquecem a tarefa, têm um comprometimento na relação temporal, na orientação espacial. Então, esses são alguns sinais importantes de serem observados e, obviamente, uma disfluência, uma dificuldade na leitura, né? Então, tem um comprometimento na fluência da leitura. Uma dificuldade, uma confusão entre letras e números, então, o que é cada um deles. Então, tudo isso são sinais importantes para o professor. Gente, eu digo que o professor, ele é precioso, né, para perceber isso. Então, não deixem o tempo passar. A gente sempre ouve aquela frase, cada um tem o seu tempo. Sim, é verdade. Porém, a gente não pode esperar, porque nos casos em que essa criança realmente tem uma dislexia, quanto antes a intervenção for realizada, menores serão os prejuízos pedagógicos e emocionais que ela pode vir a apresentar. Muito importante, toda essa orientação que você está nos dando, porque muitos pais com certeza estão aqui nos ouvindo e às vezes ainda não conseguiram ter acesso a tudo isso que você está aqui nos explicando. Doutor, outro assunto super importante também que muitos têm dúvida é quanto à adaptação curricular da escola. Como que funciona? Essa é uma questão muito delicada para a dislexia, porque quando a gente teve o público-alvo definido na educação especial, explicitamente o disléxico não está incluído nele, né? Então, a gente fala sobre deficiente, transtorno global do aprendizado e altas habilidades, que é o superdotado. E muitas vezes, pelo disléxico não constar explicitamente nesse público-alvo da educação especial, a gente escuta muitas pessoas falarem, mas ele não é público-alvo. Né? Só que a gente tem que lembrar que a inclusão, ela é muito além do que o público da educação especial. A gente traz a inclusão desde a LDB de 1961, a Constituição Federal de 88, a Declaração de Salamanca de 94, todas elas abordam e enfatizam a importância da integração dessas crianças que devem ter as mesmas condições de acesso ao conteúdo que os seus pares. Então, independente do que qualquer criança tenha no contexto escolar, qualquer uma tem que ter acesso ao conteúdo. E quem faz essa adaptação, gente? Isso tem que partir da escola. É claro que no caso da dislexia, vai ter que procurar um especialista, no caso é o fonoaudiólogo educacional, que faz a adaptação curricular do disléxico, porque, como eu disse, o prejuízo de consciência fonológica, ele é uma parte de uma habilidade da linguagem oral, e quem estuda isso desde a graduação é o fonoaudiólogo, e essa adaptação curricular, ela é feita pensando em cada caso. Não existe uma receita, mas o que eu posso dizer aqui é que, primeiro que a gente sabe que muitas vezes a dislexia também está associada à descalculia, tá? Então, assim como um autista, muitas vezes vai precisar fazer uso de uma calculadora, dependendo da gravidade do caso do disléxico, se ele tem dificuldade no raciocínio lógico-matemático, ele pode também lançar mão de uma calculadora. Isso é um exemplo, né? Um enunciado, ele precisa ser encurtado para o disléxico conseguir ler. Nós já temos essas adaptações tanto no Enem como em algumas provas de vestibulares da Unicamp, da Unesp, onde os disléxicos têm direito a um ledor, que lê toda a prova para ele, né? E a um escriba, é o nome, que é uma pessoa que vai redigir por ele, né? Porque nós sabemos que em nenhuma etapa escolar eu posso descontar nota do meu aluno disléxico pelas trocas que ele comete, porque isso faz parte da condição. Aproveitando, eu lancei esse e-book, ele é disponível, download free, nós já tivemos 500 downloads, a gente pode até disponibilizar o link depois, se for possível, onde, de uma forma muito descontraída, o Matheus, no mundo da dislexia, um garoto de 8 anos, explica a trajetória dele desde o diagnóstico até as adaptações curriculares. E ali a gente pode ver um pouquinho melhor o que pode ser feito na escola para auxiliar esses alunos. Gente, que incrível, né? A gente eu vou estar deixando aqui o link para vocês desse e-book. É extremamente didático, lúdico, fácil de entender. Eu já baixei ali, já li um pouquinho dessa história do Matheus e realmente uma delícia. Compartilhem, a intenção é sempre de ajudar. O conhecimento, ele é gratuito, aqui no nosso canal é gratuito, com uma profissional extremamente capacitada no que está falando. Então, não deixem de compartilhar esse vídeo, de comentar aqui, meu filho é dislexo, eu tô com dificuldade no diagnóstico, dificuldade no tratamento. Eu vou deixar aqui o Instagram também da doutora, para que você conheça ainda mais um pouquinho do perfil profissional dela. E é isso, gente, assim, a intenção maior é
de conhecimento mesmo. Doutora, obrigada por tudo isso, todo o aprendizado que você nos ensinou aqui. As portas estão abertas para outros bate-papos, com certeza. Eu agradeço, Cláudia, foi um imenso prazer estar aqui com vocês e também estou disponível para qualquer outro assunto que for da minha área que eu puder contribuir. Um abraço a todos vocês. Obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? E para você, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, toda semana com temas novos. Um grande beijo, tchau, tchau.